Um círculo cerrado de pessoas juntaram-se à volta dele, com dois policiais na primeira fila, um dos quais tinha uma lanterna na mão e com ela agachado iluminava alguma coisa na rua, junto da carruagem. Todos falavam, gritavam e lamentavam. O cocheiro parecia perplexo e a todo momento repetia: "Que pena, senhor, que pena." Como pôde, Raskolnikov abriu caminho por entre aquele grupo fechado de gente e conseguiu finalmente descobrir qual era a causa de todo aquele rebuliço e curiosidade. No chão jazia desmaiado um homem que acabara de ser atropelado pelos cavalos, muito mal vestido, mas de uma maneira decente, todo ensopado em sangue que escorria pela sua cara e seus cabelos. Estava com a cara toda machucada, desfigurado e informe. Era evidente que o atropelamento fora grave. "Vatchutchki!" gritava o cocheiro. "Como é que eu podia imaginar uma coisa destas? Se os cavalos estivessem a galope, está bem, mas iam a passo, por assim dizer, sem pressa. Todo mundo vê que eu não estou mentindo. Um bêbado não percebe a luz, isso já se sabe. Eu o vi atravessar a rua aos tombos, quase caindo, e então gritei uma, duas, até três vezes, e puxei as rédeas dos cavalos, mas ele veio direto para baixo das patas dos cavalos e caiu no chão. Parece até que fez de propósito, ou... Então, estava completamente bêbado. Os cavalos são novos, assustados. Puxaram pelo freio. Ele deu um grito, os animais se espantaram ainda mais e assim aconteceu essa desgraça. "Isso é verdade, foi assim mesmo!" exclamou entre a multidão alguma testemunha do fato. Ele gritou 3 vezes avisando. "Isso é verdade!" exclamou uma segunda voz. "3 vezes, com certeza, todos nós ouvimos!" gritou uma terceira. Aliás, o cocheiro não estava muito aflito nem assustado. Era evidente que a carruagem pertencia a algum potentado ricaço e conhecido, que devia estar à espera dele em alguma casa conhecida. Não havia dúvida que os guardas estavam preocupados com a maneira de atenuar esta última circunstância. A única coisa que faltava, aliás, era transportar a vítima ao hospital. Ninguém sabia o seu nome. Entretanto, Raskolnikov abriu caminho e se agachou para olhar mais de perto. De repente, a lanterna iluminou em cheio o rosto do infeliz e então ele o reconheceu. Eu o conheço!" exclamou, aproximando-se da primeira fila. "É um funcionário público aposentado, conselheiro titular Marmieladov. Mora aqui perto, no edifício Kozel. Um médico já. Eu pago, aliás. Aqui está." Tirou o dinheiro do bolso e mostrou-o ao hospital. E mostrou-o ao policial, perdão, pessoal. Estava comovido de espanto. Os policiais ficaram muito satisfeitos quando souberam o nome do atropelado. Raskolnikov disse-lhes também o seu, deu-lhes o seu endereço e tratou com o maior interesse da imediata remoção de Marmeladov para o seu domicílio. "É ali, 3 prédios mais adiante", dizia. "O prédio de Kozel, um alemão riquíssimo. De fato devia estar embriagado, devia estar indo para casa. Eu o conheço, era um beberrão. Tem família, filha, uma filha. Até que o levem para o hospital, ao passo que ali em seu prédio, por certo, deve haver um médico. Eu pago. Seja como for, aquela é a sua casa, terá logo quem trate dele, ao passo que até chegar ao hospital ele pode morrer." Até se apressou a colocar uma moeda na mão de um dos policiais, embora o caso fosse claro ilícito, mas em todo caso poderiam lhe prestar auxílio ali perto. Ergueram o ferido e o transportaram. Houve quem se prestasse a isso. O edifício de Kozel ficava a apenas 30 passos dali. Raskolnikov ia atrás, amparando a cabeça dele com muito cuidado e indicando o caminho. Por aqui, por aqui. Quando subirem a escada, é preciso colocar a cabeça dele para frente. Virem-no. Assim, eu pagarei tudo e ainda ficarei agradecido", murmurava. Como de costume, assim que teve um momento livre, Ekaterina Ivanovna pôs-se a dar voltas para um lado e para o outro no quarto exíguo, da janela até ao fogão e vice-versa, os braços cruzados e muito apertados contra o peito, falando sozinha e tossindo. Nos últimos tempos, acostumara-se a falar mais frequentemente com a filhinha mais velha, Polienka, que tinha 10 anos e que, embora ainda não compreendesse muitas coisas, entendia, no entanto, que era necessária à mãe e, por isso, a seguia sempre por todos os lados com seus olhos inteligentes e esforçava-se por imaginar tudo o que pudesse fazer para ajudá-la. Dessa vez, Polienka despira o irmãozinho, que estivera adoentado durante todo o dia, para deitá-lo. Enquanto tirava a camisa dele, que queria lavar à noite, o menino permanecia sentado na cadeira em silêncio, com uma expressão séria, reto e imóvel, com os pezinhos estendidos para a frente, os calcanhares juntos e os dedos para cima. Escutava o que a mãe e a irmã diziam, com os lábios abertos, os olhos esbugalhados e sem se mexer, como de maneira geral as crianças sossegadas fazem quando se preparam para dormir. A outra irmãzinha, ainda menor, toda esfarrapada, estava de pé, junto do biombo, esperando a sua vez. Tinham aberto a porta que dava para o patamar para se livrarem, ainda que fosse por pouco tempo, daquela atmosfera de tabaco ordinário que vinha dos outros quartos e que a todos os momentos fazia a pobre Tísica tossir longa e dolorosamente. Ekaterina Ivanovna parecia ter emagrecido ainda mais naquela semana e as manchas vermelhas das suas faces brilhavam agora mais do que antes. "Tu não podes imaginar, Polienka dizia caminhando no quarto para um lado e para o outro. "Como era feliz e brilhante a vida na casa do papai. Como esse bêbado foi a minha ruína e será a tua. O papai era funcionário público, era quase governador, pouco lhe faltava para isso, de maneira que todos iam visitá-lo e lhe diziam, nós já o
consideramos como nosso governador, Ivan Mikhailovich. Ó maldita vida, exclamou Tocini levando as mãos ao peito. Quando no último baile, na casa do marechal da nobreza, princesa Biezimielnaya, isso aqui é literalmente endemoniada. Biezimielnaya, não sei como se pronuncia. Me viu? Aquela que depois foi minha madrinha, quando eu me casei com teu pai? Polha. Ela perguntou depois. Essa linda moça não é a que dançou com Charlie quando saiu do colégio? É preciso coser esse buraco, podias pegar uma agulha e costurar isso como te ensinei. Ou então amanhã, já estará maior, exclamou sufocada. Nessa época o príncipe Tchegolsky chegará de Petersburgo. Ele era jovem, dançou comigo uma mazurca e no dia seguinte quis ir me ver com um pretexto qualquer, mas eu agradeci as suas frases amáveis e disse-lhe que o meu coração já pertencia a outro homem há muito tempo. Esse outro homem era o teu pai. Olha, o meu pai ficou muito zangado. A água está pronta? Bem, me dá a camisa e as meias. Lida, e dirigia-se à filha mais nova, perdão. Esta noite tu dorme sem camisa e põe as meias ao lado. Vamos lavar tudo junto. Mas quando é que esse desastrado vai chegar? Bêbado. Está usando aquela camisa, sabe-se lá há quanto tempo, e está em farrapos. Queria lavar tudo junto para não passar 2 más noites seguidas. Senhor, Outra vez? Que será isto? Exclamou ao ver um grupo de pessoas no patamar e os indivíduos que vinham na frente carregando um vulto em direção ao seu quarto. Que é isto? Que me trazem aqui? Meu Deus, onde é que o colocamos? Perguntou o guarda olhando à sua volta assim que entraram com Marmieladov no quarto ensanguentado e desmaiado. No divã, ponha no divã. Com a cabeça para este lado, indicou Raskolnikov. Foi atropelado na rua, bêbado, gritou alguém no patamar. Ekaterina Ivanovna estava extremamente pálida e respirava com dificuldade. As crianças estavam assustadas. A pequena Lidotka gritava, apertava-se contra Polianka e abraçava-se a ela estreitamente, tremendo toda. Depois de acomodar Marmeladov, Raskolnikov olhou para Ekaterina Ivanovna. Por amor de Deus, acalme-se, não se assuste. Apressou-se a lhe dizer. Ele estava atravessando a rua e um coxo o atropelou, mas não se aflija, ele vai recuperar os sentidos. Eu mandei que o trouxessem para cá. Um tempo atrás estive em sua casa, não se lembra? Vai ver como ele recupera os sentidos. Eu vou pagar tudo. Já pagou, gritou Ekaterina Ivanovna, desolada, e se atirou sobre o corpo do marido. Raskolnikov reparou então que aquela mulher não era do tipo que desmaia logo. Colocou imediatamente uma almofada debaixo da cabeça do atropelado, coisa de que ninguém se lembrara. Ekaterina Ivanovna começou a despir e se pôs a examiná-lo bem, com muito cuidado e sem perder a serenidade, esquecida de si própria, mordendo os lábios trêmulos e contendo os gritos que queriam sair do seu peito. Enquanto isso, Raskolnikov encarregou alguém de buscar um médico. Segundo parecia, este morava numa rua um pouco mais adiante. Mandei chamar um médico, disse para Ekaterina Ivanovna. Não se aflija que eu pago. Não tem água? Dê-me também uma toalha, um pano qualquer, já. Ainda não sabem onde está a ferida, porque ele está só ferido, não está morto. Pode ter certeza. Vamos ver o que o médico diz. Ekaterina Ivanovna correu à janela com rapidez. Ali numa cadeira derreada num canto havia um grande alguidar de barro cheio de água que estava preparado para a lavagem noturna da roupa das crianças e do marido. Era a própria Ekaterina Ivanovna que fazia a lavagem com suas próprias mãos, pelo menos 2 vezes por semana. E às vezes até mais frequentemente, pois a situação era tal que quase não tinham roupa branca para mudar e cada membro da família tinha apenas uma peça. Ekaterina Ivanovna não suportava a sujeira e preferia passar trabalho à noite, quando todos dormiam, para poder tirá-las depois de manhã do varal e entregá-las limpas do que ver sujeira na casa. Atendendo a solicitação de Raskolnikov, pegou o alguidar, mas quase que o deixou cair de tão pesado. Enquanto isso, ele achou uma toalha e, ensopando-a em água, pôs-se a lavar o rosto de Marmeladov sujo de sangue. Estamos na página 200, hein? 200. Ekaterina Ivanovna permanecia de pé, respirando com dificuldade e segurando o peito com as mãos. Ela também precisava de assistência. Raskolnikov começou a compreender que talvez tivesse feito mal em trazer para o ferido para lá. O guarda também estava perplexo. Olha, exclamou Ekaterina Ivanovna, vai já chamar Sônia. Se não a encontrares em casa, não faz mal. Deixa um recado dizendo que o pai foi atropelado por um coche e que vem imediatamente assim que chegar. Corre, Polha. Toma, te cobre com este lenço. Corre, gritou de repente o rapazinho da sua cadeira e depois de dizer isso tornou a afundar no seu mutismo anterior, permaneceu sentado muito ereto na cadeira com os olhos bem abertos, os calcanhares unidos e as pontas dos pés viradas para fora. Nesse meio tempo, o quarto se enchera completamente. Um dos guardas saiu, deixando o outro, o qual se esforçava por dispersar as pessoas que se apinharam no patamar, fazendo-os retroceder para a escada. Depois, dos quartos interiores começaram a sair quase todos os hóspedes da senhora Lippewechsel, que se comprimiam na entrada da porta e acabaram entrando no quarto de tropel. Ekaterina Ivanovna ficou estupefata. Ao menos deixe as pessoas morrer em paz, exclamou encarando aquela multidão. Querem aí espetáculo? E fumando. Só falta o chapéu na cabeça. Olha, ali está um com o chapéu na cabeça. Fora daqui, um cadáver merece respeito. Deu-lhe um ataque de tosse, mas a reclamação surtiu efeito.
Era evidente que os outros inquilinos tinham medo de Ekaterina Ivanovna. Uns atrás dos outros, eles retrocederam para a porta, empurrando-se com aquela satisfação íntima que se observa sempre. Até nas pessoas mais chegadas diante da inesperada desgraça do próximo, e à qual nenhum homem sem exceção escapa, apesar do mais sincero sentimento de piedade e simpatia. Aliás, do outro lado da porta, ouvia-se falar de hospital e de que não estava certo que se perturbasse assim a tranquilidade de uma casa. O quê? Não está certo que se morra? Gritou Ekaterina Ivanovna e já estava correndo para abrir a porta e dizer para toda aquela gente que uma torrente de palavras quando esbarrou com a senhora Lippewechsel, que acabara de saber daquela infelicidade e tinha vindo correndo para restabelecer a ordem. Era uma alma intrigueira e indiscreta. Ah, meu Deus! Exclamou erguendo os braços. Os cavalos atropelaram o marido dela, que estava embriagado. Pois então, leve-no para o hospital. Eu sou a senhoria. Amália Lyudvigovna. Peço-lhe que preste atenção no que está dizendo, disse Ekaterina Ivanovna com altivez. Falava sempre com altivez com a senhoria para que ela soubesse o lugar que ocupava. E nem naquele momento conseguiu se privar dessa satisfação. Amália Lyudvigovna. Já lhe disse mais uma vez que não me chame de Amália Lyudvigovna, mas sim de Amal Ivan. A senhora não é Amal Ivan, mas sim Amália Lyudvigovna. E, como eu não pertenço a esse grupo de vis-aduladores que a senhora tem, como o senhor Liebiesiatnikov, que tem o descaramento de estar aí atrás da porta neste momento, de fato, atrás da porta ouviram-se risos e uma voz que dizia: vão se engalfinhar as duas. Eu sempre lhe chamarei, de Amália Lyudvigovna, embora não consiga entender por que a senhora não gosta que a chame assim. A senhora está vendo o que aconteceu a Semyon Zakharovich? Ele está morrendo. Peço-lhe que feche imediatamente essa porta e não deixe ninguém entrar aqui. Deixe-no, ao menos, morrer tranquilo. Se não, previno-a de que amanhã mesmo levarei ao conhecimento do general-governador a sua atitude. O príncipe me conhece desde pequeno e recorda-se muito bem de Semyon Zakharovich, a qual muitas vezes concedeu alguns favores. Todos sabem que Semyon Zakharovich tinha muitos amigos e protetores, dos quais ele próprio se afastou por um sentimento de nobre orgulho, porque sabia, do vício infeliz que tinha, mas agora, e apontou para Raskolnikov. É um senhor jovem e generoso que está nos ajudando, que tem meios e relações e que Semyon Zakharovich conhece desde pequenino. E pode ter certeza, Amália Lyudvigovna. Disse tudo isso com extrema rapidez, que ia aumentando à medida que falava, até que um novo ataque de tosse interrompeu a eloquência de Ekaterina Ivanovna. Nesse momento, o moribundo voltou a si, deu um gemido e ela correu para o seu lado. O ferido abriu os olhos e, embora ainda sem compreender nem reconhecer ninguém, ficou olhando para Raskolnikov, que estava de pé à sua cabeceira. Respirava com dificuldade, num ritmo profundo, e tinha um pouco de sangue nas comissuras dos lábios e o suor a correr pela sua testa. Ainda sem ter reconhecido Raskolnikov, começou a fixar olhares inquietos sobre ele. Ekaterina Ivanovna olhou com os olhos tristes, mas severos, dos quais corriam lágrimas. Meu Deus, seu peito está todo esfacelado. Quanto sangue, exclamou desolada. É preciso tirar toda a roupa dele. Te levanta um pouco, Semyon Zakharovich, que se puderes, gritou para ele. Marmeladov reconheceu-a. Um padre, exclamou com voz rouca. Ekaterina Ivanovna dirigiu-se para a janela, encostou a testa no vidro e exclamou: ó, vida 3 vezes maldita! Um padre, tornou a pedir o moribundo, depois de um minuto de silêncio. Chega! Gritou Ekaterina Ivanovna. Ele obedeceu à reprimenda e calou-se. Com uma expressão tímida e triste, pôs-se a procurá-la com os olhos. Ela voltou para o seu lado e colocou-se à sua cabeceira de pé. Ele serenou um pouco, mas não por muito tempo. Não tardou que os seus olhos pousassem sobre a pequena Lidotka, a sua preferida, que tremiam num canto como se tivesse um ataque, e o contemplava, com seus olhos atônitos e infantilmente fixos. E apontou a menina com inquietação. Queria dizer alguma coisa. Que é? Gritou Ekaterina Ivanovna. Descalça, murmurou apontando com o olhar quase desmaiado os pés descalços da pequena. Cala a boca, gritou-lhe com repugnância Ekaterina Ivanovna. Tu bem sabes por que ela está descalça. Louvado seja Deus! O médico! Exclamou Raskolnikov com alvoroço. O médico entrou, era velhinho, um alemão e tinha um olhar receoso. Aproximou-se do ferido, tomou-lhe o pulso, examinou-lhe a cabeça com muita atenção e, com o auxílio de Ekaterina Ivanovna, desabotoou-lhe a camisa toda empapada em sangue, deixando-lhe o peito a descoberto. Estava todo machucado, ferido, dilacerado. Viam-se algumas costelas quebradas no lado direito. No lado esquerdo, junto do coração, havia uma grande mancha negra e amarelada e a terrível marca da patada do cavalo. O médico franziu o senho. O policial contou-lhe que o ferido fora atingido por uma roda e arrastado uns 30 passos pela rua. Espantoso que tenha conseguido recuperar os sentidos, murmurou o médico em voz baixa, dirigindo-se a Raskolnikov. O que lhe parece? Perguntou ele, que está para dar o último suspiro de um momento para o outro. E não há nenhuma esperança? A mínima esperança. Está expirando. Além disso, a cabeça dele está gravemente ferida. Talvez se eu pudesse fazer uma sangria, mas seria inútil. Não tem mais do que 5 ou 10 minutos de vida. Sangre-o, senhor doutor. Está bem, mas previne-o de que será completamente inútil.
Nesse momento ouviram-se passos, o círculo dos curiosos abriu-se no patamar e na porta um sacerdote apareceu, um velhinho de cabelos brancos que vinha trazer extrema unção. Atrás dele vinha um policial que o acompanhara desde a rua. O médico cedeu-lhe logo seu lugar e trocou com ele um olhar significativo. Raskolnikov pediu ao médico que esperasse um pouco. Este encolheu os ombros e esperou. Todos se afastaram. A confissão foi muito rápida. O moribundo não dava coisa por coisa, podia apenas proferir sons entrecortados e indistintos. Ekaterina Ivanovna pegou Lidiotka, levantou o pequenino da cadeira e, retirando-se com eles para um canto junto ao fogão, pôs-se de joelhos e obrigou as crianças também a se ajoelharem em sua frente. Lidótica tremia toda, e o menino que estava sobre o chão com seus joelhos nus levantou maquinalmente a mãozinha, benzeu-se e dobrou-se até tocar no chão com a testa, o que parecia lhe dar uma grande satisfação. Ekaterina Ivanovna mordia os lábios e reprimia as lágrimas. Ela também rezava, ajeitando de vez em quando a camisinha do menino e indo buscar um chale que havia em cima da cômoda e colocando-o sobre os ombros da menina, completamente descoberto, sem se levantar nem deixar de rezar. Entretanto, forçada pelos curiosos, a porta que dava para os quartos interiores tornou a se abrir. No patamar amontoavam-se grupos cada vez mais densos de curiosos, inquilinos de todos os andares que, entretanto, não ultrapassavam os umbrais. Só uma lamparina iluminava a cena. Nesse momento, Polianka chegou correndo depois de ter ido avisar a irmã, e abriu rapidamente caminho por entre as pessoas. Entrou quase sem fôlego por causa da corrida veloz, tirou o lenço, procurou a mãe com os olhos, aproximou-se dela e lhe disse: ela está vindo, encontrei-a na rua. A mãe obrigou a se ajoelhar e reteve a seu lado. Uma mocinha deslizou por entre as pessoas discreta e timidamente, e era estranha sua presença inopinada naquele quarto, no meio daquela miséria e de todos aqueles farrapos, morte e desolação. Ela também estava modestamente vestida. O seu traje era barato, mas ajeitado no estilo da rua, ao gosto e segundo as regras que regiam seu pequeno mundo especial consagrado a um fim declarado e vergonhoso. Sônia parou no patamar junto da porta, mas não entrou, e ficou olhando ali como uma louca, aparentemente sem se aperceber de nada, esquecida até do seu vestido berrante, comprado de quarta mão, de seda, indecoroso em tal lugar, e com uma gola ridícula, e da enorme crinolina que abrangia todo o vão da porta e das suas botinas de cor, da sua pequena sombrinha desnecessária de noite, mas que trazia consigo do seu grotesco chapeuzinho de palha com uma brilhante pena de cor de fogo. Debaixo desse chapeuzinho, inclinado para um lado, como usam as crianças, via-se uma carinha fria, pálida e assustada, com a boquinha aberta e uns olhos imóveis de espanto. Sônia era de pequena estatura, tinha uns 18 anos e era bem delgada, mas no conjunto era uma lourinha bastante graciosa, com os olhos azuis que chamavam a atenção. Olhava o divã e o sacerdote de alto a baixo. Respirava também apressadamente devido à corrida que dera, até que finalmente devem ter chegado até a ela alguns cochichos, algumas palavras saídas da multidão. Baixou a cabeça, avançou um passo, transpondo a entrada e entrou no quarto, mas ainda próxima da porta. A confissão e a comunhão tinham acabado. Ekaterina Ivanovna tornou a aproximar-se do leito do marido. O sacerdote se afastou e, quando já se retirava, voltou para dizer duas palavras de consolo para Ekaterina Ivanovna. "E para onde eu vou agora com essas crianças?" Disse-lhe ela, numa voz cortante e irritada, mostrando-lhe os pequenos. Deus é misericordioso. Confie no auxílio do Altíssimo", disse o sacerdote. "Ah, misericordioso sim, mas não para nós." "Isso é um pecado, senhora", observou o sacerdote movendo a cabeça. "Isto não é pecado?" exclamou Ekaterina Ivanovna, apontando para o moribundo. "Pode ser que aqueles que involuntariamente lhe causaram a morte a indenizem, ainda que seja apenas pela perda dos seus ganhos." "O senhor não compreende", exclamou Ekaterina Ivanovna, irritada, agitando as mãos. "Por que me indenizariam se foi ele que, embriagado, se meteu debaixo das patas dos cavalos? Que ganhos? Eu não recebia nada dele. Ele só me dava tormentos. O bêbado gastava tudo na bebida. Roubava-nos para ir gastar tudo na taberna. Gastava a vida dele e a minha pelas tabernas. Graças a Deus que morreu finalmente. É uma despesa a menos. Deve perdoar-lhe na hora da morte. E isso é pecado, senhora. Esses sentimentos são um grande pecado." Ekaterina Ivanovna era incansável junto do doente. Dava-lhe de beber, enxugava-lhe o suor e o sangue da cabeça, endireitava-lhe a almofada e discutia com o sacerdote, voltando-se de vez em quando para olhar para ele, sem abandonar sua tarefa. Então, de repente, dirigiu-se a ele quase com repugnância. "Ah, Batutka, só uma palavra, perdoar. Andava sempre bêbado, como é que não ia atropelá-lo? Só tinha uma camisa toda rota, ou para melhor dizer, um farrapo, com a qual iria dormir esta noite, enquanto eu ficaria até de madrugada com as mãos enfiadas na água, lavando a sua roupa e as das crianças, e depois iria estendê-las na varanda, e de manhã iria passá-las. Aí o senhor tem o que teria sido a minha noite. E ainda vem me falar de perdão, se bem que afinal já lhe perdoei."
Uma tosse profunda, terrível, cortou suas palavras. Tossiu sobre o lenço e mostrou depois ao sacerdote apertando dolorosamente o peito com a outra mão. O lenço estava manchado de sangue. O padre baixou a cabeça em silêncio e não disse nada. Marmeladov estava em agonia. Não tirava os olhos do rosto de Ekaterina Ivanovna, que tornara a inclinar sobre ele. Queria dizer alguma coisa e começou a fazer um esforço para mover a língua. Mas Ekaterina Ivanovna, compreendendo que o que ele queria era lhe pedir perdão, gritou imediatamente com uma voz imperiosa: "Cala a boca! Não é preciso! Eu sei o que tu queres dizer." E o doente calou-se, mas nesse mesmo momento, o seu olhar errante foi pousar na porta e... De novo. E o doente calou-se, mas nesse momento, o seu olhar errante foi pousar na porta e viu Sônia. Quem era Sônia? Até então não reparara nela, estava num canto encostada à parede. Quem é aquela? Quem é aquela? Exclamou de repente com uma voz extremamente forte, sobressaltado, apontando com espanto para a porta onde estava a filha e esforçando-se para se erguer. Te deita! E gritou-lhe Ekaterina Ivanovna. Mas com forças sobre-humanas, ele conseguiu se apoiar sobre uma mão. Contemplou durante algum tempo a filha, ansiosa e fixamente, como se não a reconhecesse. Até então nunca a vira vestida daquela maneira. De repente reconheceu-a humilhada, abatida e envergonhada dentro dos seus adornos, esperando placidamente que chegasse a sua vez de se despedir do pai moribundo. Uma dor imensa se refletia no seu rosto. Sônia, filha, me perdoa, exclamou ele e estendeu-lhe a mão, mas perdeu o apoio. Resbalou, caiu do divã e rolou de cabeça para o chão. Correram a levantá-lo, deitaram-no outra vez, mas já estava expirando. Sônia lançou um pequeno grito, correu para abraçá-lo e nesse abraço ele soltou o último suspiro. Acabou, exclamou Ekaterina Ivanovna ao ver o cadáver do marido. Bem, agora o que se há de fazer? Com que eu vou fazer a mortalha dele? E o que vou dar de comer amanhã a estes? Raskolnikov aproximou-se de Ekaterina Ivanovna. Ekaterina Ivanovna, começou a lhe dizer, na semana passada o seu falecido marido me contou toda a sua vida e todas as suas circunstâncias. Pode ter certeza de que falou da senhora com um orgulho respeitoso. Desde aquela noite em que pude ver como ele gostava de todos vocês, especialmente da senhora, Ekaterina Ivanovna a respeitava e amava, apesar da sua lamentável fraqueza, desde aquela noite ficamos amigos. Permita que agora eu contribua, cumprindo o dever que tenho para com meu defunto amigo. Aqui tem 20 rublos, creio que, e se puder lhe ser útil em qualquer coisa. Enfim, voltarei a passar por aqui. Sim, hei de passar com certeza. Talvez já volte amanhã. Adeus. E saiu rapidamente do quarto, abrindo como pôde caminho por entre as pessoas até a escada, mas um patamar encontrou de repente Nikodim Fomitch, que já tomara conhecimento do acidente e desejava tomar pessoalmente as providências necessárias. Desde aquela cena da delegacia que não tornara a vê-lo, mas Nikodim Fomitch reconheceu imediatamente. O que é o senhor? Perguntou-lhe. Ele morreu, respondeu-lhe Raskolnikov. Veio o médico, veio o padre, correu tudo como devia ser. Não aflija muito a pobre viúva, pois já chega ela a estar tísica. Procure animá-la com alguma coisa se puder. Pelo que sei, o senhor é boa pessoa, acrescentou com um sorriso, olhando-os nos olhos. Mas o senhor está todo sujo de sangue, observou Nikodim Fomitch, reparando à luz do lampião umas manchas frescas recentes que havia no colete de Raskolnikov. Sim, me sujei, estou todo salpicado de sangue, confirmou Raskolnikov com um gesto especial, depois do que sorriu. Fez uma inclinação de cabeça e continuou a descer as escadas. Descia devagar, imperturbável, mas febril e sem se aperceber disso, tomado de uma emoção nova, transbordante, que como uma onda de vida plena e poderosa, o invadia de repente. Essa emoção podia comparar-se com a que o condenado à morte sente, quando de súbito e do modo mais inesperado lhe participam o indulto. Quando estava no meio da escada, foi alcançado pelo sacerdote que voltava para casa. Em silêncio, Raskolnikov deixou-o passar, trocando uma saudação silenciosa com ele, mas já ia pondo os pés nos últimos degraus, quando sentiu de repente uns passos apressados atrás de si. Alguém se esforçava para alcançá-lo. Era Polienka que corria atrás dele e o chamava. Espere, espere! Voltou-se. A pequenina desceu correndo os últimos degraus e ficou parada na frente dele, um degrau mais acima. Do pátio vinha uma luz fraca. Raskolnikov contemplou a carinha da menina vincada, mas bonita, que lhe sorria alegre infantilmente e o olhava. Tinham mandado a menina com alguma incumbência, que entretanto não devia agradar muito a ela. Escute, como se chama? E onde é que mora? Perguntou com uma voz ofegante. Ele pôs as mãos sobre os ombros dela e olhou-a com certa beatitude. Era tão agradável olhar para ela, sem que, no entanto, soubesse por quê. Quem é que te mandou me procurar? Foi a minha irmã Sônia, respondeu a menina, sorrindo-lhe ainda com mais agrado. Eu já sabia que tinha sido a tua irmã Sônia. A minha mamienka também me mandou. Quando a minha irmã Sônia estava me dando recado, a mãezinha chegou também e me disse, corre depressa, Polienka. Gostas muito da tua irmã Sônia? É a pessoa de quem gosto mais no mundo, afirmou Polienka com uma convicção especial e de repente o seu sorriso tornou-se mais sério. Eu já entendi essa história aqui. Eu acho que Sônia é mais ou menos a personificação de Maria, né? Já tem até mais ou menos
possa até mais ou menos sacar a história no final, né? Eu acho que Raskolnikov vai se arrepender, vai se ajoelhar para Sônia. Eu acredito que seja isso, tá? Porque Sônia é mais ou menos a personificação de Maria e a irmã da Sônia é como se fosse um anjo mandando um recado para Raskolnikov. Eu não sei. Quando a minha irmã Sônia estava me dando o recado, a mãezinha chegou também e me disse: corre depressa, Polianka. Gostas muito da tua irmã Sônia? É a pessoa de quem gosto mais no mundo, afirmou Polianka com uma convicção especial e de repente o seu sorriso tornou-se mais sério. E de mim, também és capaz de gostar? Como resposta, ela aproximou a sua carinha com os lábios grossos e ingenuamente estendidos para beijá-lo. De repente, suas mãozinhas extremamente finas o puxaram com força, com muita força, e a cabeça dela pendeu sobre o ombro dele, e a pequenina começou a chorar mansamente, apertando cada vez mais contra ele seu rostinho. Meu pobre paizinho, exclamou passado um minuto, erguendo a carinha chorosa e enxugando as lágrimas com as mãos. Hoje aconteceram tantas desgraças conosco, acrescentou de repente com aquele ar especialmente sério que as crianças tomam forçadamente quando querem falar com gente grande. O seu pai gostava de vocês? Ele gostava mais era de Lidotka, continuou ela muito séria sem um sorriso, tal como se exprime as pessoas adultas, porque é a menor e também porque está doentinha. Trazia sempre um presente para ela. A nós ele ensinava a ler e a mim ele ensinava a gramática e a lei de Deus, acrescentou com dignidade. A mãe não dizia nada, mas nós sabíamos que isso lhe agradava e o pai também sabia. A mãe agora quer que eu aprenda francês, porque já é tempo de me instruir. E tu sabes rezar? Com certeza que sabemos. Há muito tempo. Eu, como sou mais velha, rezo sozinha, mas Pólia e Lidótica rezam com a mãezinha. Primeiro a salve rainha e depois uma oração que diz: Senhor, perdoe e abençoe a nossa irmã Sônia. E depois também: Senhor, perdoe e abençoe o nosso paizinho, porque o nosso outro pai já morreu e este de agora é outro, e nós também rezamos por ele. Poliética, eu me chamo Rodion. Reza também algumas vezes a Deus por mim, pelo seu servo Rodion, só isso. Daqui em diante rezarei sempre pelo Senhor, disse a pequenina com veemência, e de repente voltou a rir, atirando-se contra ele, abraçando-o com força. Raskolnikov disse-lhe o seu nome, deu-lhe o endereço, prometeu-lhe que passaria por ali, sem falta, no dia seguinte. A pequenina separou-se dele cheia de entusiasmo. Eram 11 horas quando ele chegou à rua. Passados 5 minutos, já estava na ponte, precisamente no lugar em que a tal mulher se atirara na água. Basta! Exclamou com energia e entusiasmo. Fora com ilusões, com medos absurdos, com visões. Ah, a vida! Por acaso eu não vivi há um momento? Por acaso eu não vivi há um momento? A minha vida não morreu junto com a da velha viúva. Ela está no céu. E já chega, velhota. Agora já é tempo de deixar os outros em paz. Que agora começa o reino da razão e da luz, da liberdade e da força, e depois veremos. Vamos ver qual de nós ganha. Acrescentou com altivez, como se se dirigisse a alguma força oculta, em atitude de desafio. Eu já me resignei a viver num cubículo minúsculo. Neste momento estou muito fraco, mas parece que a minha doença passou completamente. Eu já sabia que isso seria assim quando saí. E a propósito, a casa de Potinkova fica a 2 passos daqui. É que vou ver Razumikin e ainda que não estivesse a 2 passos dali, iria da mesma maneira. Que ganhe a aposta, que se divirta à minha custa, não há outro remédio. O que é preciso é energia, energia. Sem energia não se consegue nada, e a energia se obtém com a própria energia, eis o que muitos não sabem, acrescentou orgulhoso e convencido, e mal podendo mexer os pés, afastou-se da ponte. Parar por aqui, pessoal, na página 210 do livro, tá? Aí na próxima leitura eu vou até a página 220. Eu não sei se eu consigo, mas eu vou tentar chegar até a página 300 ainda hoje. Muito obrigado a todos vocês, até a próxima e falou!